Olá, estudantes! Vamos continuando aqui com a nossa terceira videoaula sobre a área de figuras planas, né? Então, essa questão é também do SAEP. Vamos lá. O desenho abaixo representa o pátio de um supermercado que foram construídas duas áreas de estacionamento. No espaço restante, um jardim. Qual é a medida da área total destinada ao estacionamento desse supermercado? Vamos lá, ele quer saber a área dessa parte incisa, que é o estacionamento. Nós temos aqui um retângulo e dentro do retângulo nós temos um triângulo, né? Nós temos aí um retângulo e dentro do retângulo nós temos um triângulo. Para descobrir a área do estacionamento, que é a área em cinza, eu vou calcular a área do retângulo, vou calcular a área do triângulo e vou fazer a subtração. Então vamos lá. Começando aí, a área do retângulo é a fórmula base vezes altura, A vezes B, base vezes altura. Então, a base desse retângulo é 16 e a altura, largura, é 10. Então, nosso cálculo vai ficar 16 vezes 10, área do retângulo, que é igual a 160. 160 é a área do retângulo. Agora, eu vou calcular a área desse triângulo, né? Vou calcular a área desse triângulo. Vou colocar ele aqui do lado, né? O meu triângulo. Eu inverti a posição dele para ficar mais visível. Então, vamos lá. Esse triângulo tem altura. A altura dele vale quanto? A altura dele é a mesma largura do retângulo. É 10. A base dele é 3 mais 3. A base dele, né, essa medida aqui, é 3 mais 3 que dá 6. Portanto, a área do triângulo, como é que faz a conta? Como é a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 6 e a altura é 10. Então, vou ter o seguinte. 6 vezes 10 dividido por 2. 6 vezes 10 dá 60. 60 dividido por 2, a área do triângulo é 30. Para descobrir a área do estacionamento, eu vou fazer a área do retângulo, 160, menos a área do triângulo, 30. Então, eu vou ter 160 menos 30, 130. Então, a alternativa correta aí, letra C. Uma questão bem legal, bem clássica, por esse motivo de eu ter uma figura plana dentro de outra. E aí o cálculo da área em cinza é você fazer o cálculo da área do retângulo, faz o cálculo da área do triângulo e faz a subtração depois. Muito bem. Vamos lá, próxima questão aí. Um jardineiro reservou um terreno no formato de um quadrado de 10 metros de lado para plantar flores. Ele decidiu posteriormente plantar as flores apenas no formato da figura que está na cor cinza, formando duas semicircunferências dentro desse terreno. A área do terreno onde será plantada flores será igual. Então ele quer saber qual é a área dessa parte em cinza. Gente, o que acontece? Eu tenho um quadrado de lado 10 e dentro desse quadrado eu tenho duas semicircunferências. Se eu pegar essas duas semicircunferências e juntar elas, eu vou formar um círculo de diâmetro 10, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do quadrado, depois vou calcular a área do círculo e vou fazer a subtração. Vamos lá. A área do quadrado, a fórmula é lado ao quadrado. Quer dizer o quê? Lado vezes lado. Então, a área do quadrado vai ficar o lado que é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Então, 100 é a área do quadrado. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui essa semicircunferência de diâmetro 10. Se o diâmetro é 10, quer dizer que o raio vale a metade. O raio vale 5. Então, eu vou pegar essas duas semicircunferências e vou juntar elas duas e formar um círculo cujo raio vai ser 5. Então, eu tenho um círculo de raio 5. Vou pegar a fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado, e vou calcular a área desse círculo. Tá bom? Pessoal, a questão já disse para você usar π igual a 3. Então, vamos lá. Fazendo aí, eu vou ter a área do círculo é igual a π, que é 3, vezes o raio, que é 5 ao quadrado. Isso é igual a 3 vezes 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 25 dá 75. Pronto. Eu já tenho a área do quadrado, 100. Eu tenho a área do círculo, 75. Portanto, a área em cinza é a área do quadrado menos a área do círculo. Então, a área em cinza vai ser
100 menos 75, conta fácil, 100 menos 75, 100 tira 75, área de cinza é igual a 25, alternativa correta, letra A. Bem legal essa questão, uma questão bastante clássica, quando se fala de área de figuras planas. Ok.